A operação no complexo do Alemão e da Penha. O custo humano de uma guerra não declarada. Olha o estado em que ficou a casa de uma costureira que mora há 58 anos. Olha o telhado, o muro, tudo no chão. Nos últimos dias, o Rio de Janeiro voltou a ser palco de uma operação policial que deixou marcas profundas nos complexos do Alemão e da Penha. A ação realizada pelas polícias militar e civil foi descrita por moradores como um verdadeiro cenário de guerra. Casas destruídas, ruas tomadas pelo medo e vidas inocentes perdidas são apenas algumas das consequências dessa ofensiva que reacende o debate sobre segurança pública no Brasil. Mas será que estamos realmente caminhando para uma solução ou apenas perpetuando um ciclo de violência? Esse vídeo é um convite para refletirmos juntos sobre o impacto dessas operações, as vozes que se levantaram contra essa realidade e, acima de tudo, sobre as histórias humanas por detrás das manchetes. O que aconteceu no Complexo do Alemão e da Penha? Na manhã do dia 24 de janeiro de 2025, os moradores dos complexos do Alemão e da Penha acordaram ao som de tiros. Não era a primeira vez que isso acontecia. Infelizmente, para quem vive nessas comunidades, a violência é quase rotina. Mas dessa vez foi diferente. A operação policial mobilizou cerca de 500 agentes, incluindo equipes de Polícia Militar, PM, e da Polícia Civil, PC, com o apoio de 12 veículos blindados, helicópteros e até drones. O objetivo declarado era combater o tráfico de drogas e desmantelar quadrilhas envolvidas em roubos de veículos, mas o saldo final foi devastador. Pelo menos 5 fatos, incluindo suspeitos e um trabalhador inocente. Várias casas foram atingidas por tiros, carros ficaram destruídos e centenas de moradores ficaram presos em suas casas, sem poder sair nem para buscar comida ou trabalhar. Entre as vítimas está Carlos André Vasconcelos, um jardineiro que perdeu a vida enquanto se dirigia ao trabalho. Ele foi atingido por uma bala perdida, uma expressão que já virou quase comum no vocabulário brasileiro, mas que carrega tragédias imensuráveis. Cenário de guerra, o relato dos moradores. Se tem algo que corta o coração, é ouvir os relatos dos moradores. Quem vive no Complexo do Alemão descreveu a operação como um dia infernal. Imaginem só, você está em casa com sua família quando começa a ouvir tiros vindo de todos os lados. As paredes tremem com os disparos, os vidros das janelas estouram. Você corre para proteger seus filhos embaixo da cama ou do banheiro, porque esses são os lugares mais seguros em situação assim. Nas redes sociais, vídeos gravados pelos próprios moradores mostram cenas chocantes, ruas vazias com marcas de no chão, carros perfurados por balas e casas completamente destruídas. Muitos relataram que não conseguiam sair nem para comprar pão ou leite porque estavam com medo de serem atingidos. E não é só o impacto físico, o psicológico também pesa. Uma mãe contou em uma entrevista ao jornal Extra que teve que acalmar seus filhos dizendo que eram fogos e iam acabar. Mas ela sabia que não eram fogos, mas sim tiros. Em meio a esse todo caos, algumas figuras públicas usaram suas plataformas para amplificar as vozes dos moradores. Um desses nomes foi o cantor Pose do Rudo, que já é conhecido por sua forte ligação com as comunidades cariocas. Ele se pronunciou nas redes sociais com um tom indignado e solidário. Pose falou sobre como as operações acabam atingindo sempre os mesmos: os trabalhadores honestos, as mães solteiras, os jovens que tentam estudar em meio ao barulho dos tiros, e ele pediu paz e respeito pelas vidas das favelas. Algo tão básico, mas que parece cada vez mais distante. Pose diz, abre aspas, vocês nunca passaram por nada dentro de uma comunidade. Vocês ficam falando, mas nunca passaram perrengue na comunidade. Vocês não dirigem a palavra a mim quando eu me referir à favela. Fecha aspas. Esse sentimento de revolta e incompreensão é um lembrete de que por detrás das estatísticas e das operações, existem vidas e histórias que merecem ser ouvidas e respeitadas. Existem outras consequências dessas operações que nem sempre aparecem nas manchetes. Por exemplo, trauma psicológico. Crianças crescem associando barulho de helicóptero ao medo. Adultos desenvolvem ansiedade crônica porque nunca sabem quando será o próximo tiroteio. Prejuízos financeiros. Muitas famílias perderam móveis ou tiveram suas casas danificadas pelos disparos. E quem vai pagar por isso? E sem contar aqueles que perderam dias de trabalho porque simplesmente não podiam sair. Desconfiança na polícia.
Em vez de trazer segurança, as operações muitas vezes deixam os moradores ainda mais inseguros. Afinal, como confiar numa força policial que destrói sua casa enquanto promete protegê-lo? O Complexo do Alemão e da Penha são apenas 2 exemplos entre tantos outros lugares no Brasil onde a violência parece nunca ter fim. Mas isso não significa que devemos aceitar essa realidade como normal. Precisamos continuar falando sobre isso, mesmo quando for desconfortável ou doloroso. Precisamos ouvir mais os moradores dessas comunidades e menos os discursos prontos das autoridades. E, acima de tudo, precisamos lembrar que cada número numa estatística representa uma vida perdida, uma família destruída, um sonho interrompido.